Olá, meus amigos. Eu sou o pastor Elias Soares e estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. No vídeo de hoje, nós queremos abordar um tema para lá de intrigante, curioso e muito interessante. E esse tema tem sido objeto de muita polêmica, controvérsia, e é também o resultado de algumas indagações e perguntas dos internautas que querem saber se há alguma diferença ou qual é a diferença entre a palavra inferno, Hades, Sheol, Tártaro, abissos, Gehenna, lago de fogo. Será que existe alguma diferença para esses diferentes vocábulos? Ou todos esses vocábulos são termos intercambiáveis para se referir ao mesmo local? Isto é o que veremos no decorrer deste vídeo. Só que antes, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós nos encontramos diante da Tua presença para Te louvar e bendizer, pela Tua presença majestosa, gloriosa, e pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, para falarmos da Tua palavra. Capacita-me, ó Pai, pela Tua graça, com sabedoria e entendimento espiritual, porque eu dependo inteiramente do Senhor, pois sem Ti nada posso fazer. E também porque o Teu povo espera ouvir somente a Tua voz e a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, posto isso, vamos dar continuidade ao nosso vídeo falando sobre esses diferentes vocábulos. Só que, para tanto, eu quero chamar a sua atenção para a leitura de Lucas 16, o versículo de número 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Veja que nesta passagem, Lucas é enfático em apresentar as palavras do Senhor Jesus Cristo a respeito do Hades. E aí continua a pergunta: Hades, Sheol, Gehenna, Tártaro, inferno, é tudo a mesma coisa? Vamos começar pelo vocábulo inferno. É importante salientar que o vocábulo inferno, ele não é oriundo do Novo Testamento grego, porque esta palavra não é uma palavra grega, mas uma palavra latina. E ela foi tirada da Vulgata Latina de Jerônimo, porque inferno significa lugar inferior. Mas, ao mesmo tempo, a palavra inferno aparece porque ela também acabou se tornando uma palavra polissêmica, ou seja, uma palavra com vários significados. E muitas vezes, para se referir a diferentes lugares de tormento e de punição e de prisão, usa-se a palavra inferno, como nós podemos ver, por exemplo, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4, onde aparece a palavra inferno, mas esse inferno não tem a mesma conotação do Hades que é apresentado em Lucas, capítulo 16, versículo de número 23. Sendo assim, vamos seguir falando sobre esta palavra Hades que aparece. A palavra Hades vem do grego e é emprestada da literatura grega, que o Hades era o mundo dos mortos, a habitação dos mortos. E no Novo Testamento, ela foi tomada de empréstimo, então, para se referir a um lugar de tormento, daqueles que estão espiritualmente mortos. É lugar de uma punição prévia, porque nós vemos que ali o rico ímpio estava em tormento. Se você ler os outros versículos, ele estava ali em tormento. Então, a palavra Hades. Agora, e a palavra Sheol? A palavra Sheol, ela não é de origem latina nem grega, é de origem hebraica. E da mesma sorte, Sheol significa o insondável, lugar profundo. E a palavra Sheol, ela corresponde à mesma palavra grega Hades, até porque Hades é a forma grecizada de Sheol, ok? Então, quando se fala de Sheol e nós falamos também de Hades, estamos nos referindo ao mesmo local de punição, lugar de tormento, lugar provisório, e que nós chamamos de estado intermediário, porque ali ainda não é o fim, não é a punição final.
A punição final é depois do milênio. Então nós vamos agora abordar um outro termo. Apocalipse capítulo 9, versículo 1, que vai apresentar um outro vocábulo que é abismo, que vem do grego abissos. Logo, abismo já dá para a gente ter uma ideia que é um lugar muito profundo. Só que ali não é local para onde vão os seres humanos rebeldes. Mas ali no abismo estão os demônios. Lá em Lucas 8:31, quando o Senhor Jesus se depara com aquele endemoniado, ele diz, olha, não me mande para o abismo. E quando você vai lá no abismo, existiam aquelas criaturas tenebrosas, conforme Apocalipse capítulo 9, versículo 1. Então ali não é local de punição para seres humanos. Ali estão os demônios, seres espirituais que estão ali aprisionados. Inclusive, o próprio Satanás, conforme descrito em Apocalipse capítulo 20, versículos de número 1 a 3, ele será lançado no abismo. E ali ele ficará durante 1000 anos. Então o próprio Satanás será lançado no abismo, onde já tem esses demônios, esses espíritos malignos. Vamos para um outro vocábulo que é o tártaro. A palavra tártaro, esse vocábulo tártaro, é um rapax legomenon. O que significa isso? Que é um vocábulo citado apenas uma vez em todo o texto do Novo Testamento. E se encontra em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4. E esse vocábulo tártaro também é tomado de empréstimo da literatura grega, porque era lugar onde eram aprisionados os titãs, os semideuses. E ali, no Tártaro, parte daqueles anjos caídos que se rebelaram com Satanás foram aprisionados naquele local, no Tártaro. Provavelmente porque eram muito mais terríveis do que o próprio Satanás. Então eles foram para o Tártaro, porque o próprio Satanás está solto. Enquanto estes anjos caídos, conforme está ali em 2 de Pedro 2,4, estão presos, aprisionados no Tártaro até o dia do juízo. Você pode ler isso em 2 de Pedro capítulo 2, versículo de número 4. Agora resta-nos, depois do Tártaro, falarmos sobre o Guiena. Esse vocábulo Guiena, ele aparece várias vezes no texto do Novo Testamento. Lá em Mateus, por exemplo, capítulo 25, versículo 41, em Marcos capítulo 9, versículos 43 até o 48, vai falar do lago de fogo, porque o Guiena é justamente esse lago de fogo. E por que deram esse nome de Guiena? Na verdade, essa é uma forma grega do nome hebraico Guerrinom, que é o Vale dos Filhos de Rinom. E o que acontecia ali no Vale dos Filhos de Rinom? Veja que ali eram sacrificadas crianças a uma divindade chamada Moloque, que era uma divindade oca por dentro, toda construída de bronze, e os sacerdotes colocavam lenha, tocavam fogo, e quando Moloque estava numa forma assim incandescente, totalmente em brasa, viva, o que é que os sacerdotes faziam? Saíam apregoando que Moloque estava querendo sacrifícios humanos. E as mães pegavam as crianças de peito e colocavam na mão de Moloque para que fossem queimadas vivas. Como as crianças começavam a gritar, então o que os sacerdotes faziam? Começavam a rufar os tambores. E por isso aquele vale também ficou conhecido como Vale de Tofete, que vem da palavra hebraica Tof, que Tof é tambor. Por causa do rufar dos tambores, então, o Vale de Tofete. Ali, muitos reis chegaram a oferecer crianças, filhos a Moloque. Depois Josias, na grande reforma que ele fez, ele destruiu todo aquele local. E então, esse Vale de Tofete, que era o lugar onde se queimava seres humanos, queimava crianças, depois, que era o Vale de Rinom, veio para o grego como Guiena, o Guerrinom, que é o lago de fogo, conforme está escrito em Marcos, capítulo 9, 43 a 48, e Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E também no capítulo 19, versículo de número 20, para onde quem irá inaugurar o Guiena. E esse Guiena, ele vai passar a existir depois da grande tribulação. Depois da grande tribulação, na segunda fase,
da segunda vinda do Senhor Jesus, quando ele fizer juízo contra as nações, então o Guiena será inaugurado. E quem inaugurará o Guiena é a besta e o falso profeta, conforme Apocalipse 19, versículo de número 20. Enquanto a besta e o falso profeta estarão no Guiena, no lago de fogo, olha que curioso, Satanás estará preso no abissos. São dois locais diferentes. A besta, o falso profeta, no Guiena, no lago de fogo, e Satanás preso no abismo. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, mas a besta e o falso profeta não serão soltos da prisão. Apenas Satanás será solto da prisão, ou pelo menos o texto não mostra eles sendo soltos, né? Então não temos assim uma clareza, eles sendo soltos, mas o Satanás claramente é apresentado como sendo solto daquela prisão do abissos. Mas depois, como punição, ele será lançado no lago de fogo. E quem será lançado no lago de fogo? Primeiro, a besta, o falso profeta. Segundo, o próprio Satanás será também lançado no lago de fogo. A morte e o inferno, que é o Hades e Sheol, lançados no lago de fogo. E por último, todo aquele cujo nome não estiver escrito no livro da vida, também será lançado no Guiena, no lago de fogo. Portanto, está aí essa singela contribuição explicando estes vocábulos, lugares de tormento, lugar onde as pessoas que não temem a Deus serão lançados. Se você quiser saber um pouco mais de detalhes sobre isso, nós temos aqui, olha, o livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 4. Neste livro nós explicamos mais detalhadamente, principalmente sobre o Guerrinom, o Vale de Tofete, que vem de Tof. E aqui são 130 perguntas e respostas. Temos aqui 125 sobre a imortalidade da alma. Desde os antigos egípcios, a crença deles na imortalidade da alma, os gregos, os judeus, os pais da igreja, os reformadores, os grandes teólogos, mas principalmente o que a Bíblia diz sobre isso, a visão de Cristo, a visão dos apóstolos. São quase 500 páginas no formato 16 por 23, capa dura. Se você quiser adquirir, basta você entrar em contato conosco pelos seguintes telefones, que é o WhatsApp: 0 operadora 11 94901 6633, 0 operadora 11 94626 3000. Muito obrigado, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço para todos vocês e Deus abençoe.